E sejam todos bem-vindos à 14ª edição do Entradas Extras. Hoje, sem o Felipe, nos abandonou, foi gravar podcast com os amigos dele de verdade. Mas o show tem que continuar, estamos aqui para falar de beisebol. Eu não estou sozinho, o Fernandão veio para me provocar hoje com a camisa dessa nefasta franquia que ele torce. Fala, Natanzinho, Joey, todo mundo que veio ouve a gente aqui no Entradas Extras. Um abraço para o mestre Felipe. Hoje, especialmente, Natanzinho, quero começar essa gravação do dia 18 de maio, embora ela saia no dia 19 de maio, mandando um beijo para minha querida Mai, esposa do Felipe Clemente, nosso patrãozinho, está fazendo aniversário hoje. Beijão para você, Mai. Quando você ouvir esse podcast, sinta-se abraçada, beijada. Meu carinho tremendo para você. E mais uma semana, né, Natanzinho, de muito beisebol pelo mundo afora, muita coisa acontecendo, muitas novidades, números e coisas bem interessantes para a gente debater aqui hoje. Vamos em frente, porque a bolinha quer voar. Tá mudo, seu safado. Ih, rapaz, um negócio complicado aqui. É que eu tava empolgado, que o João hoje, ele me falou que ia parafrasear, começar falando de Bob Dylan. Lindo, Eu até deixei salvo aqui, ó, pra entrada do João. O carpete abre assim, o João vai entrando. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela grande introdução. Não tem como começar melhor que citando Bob Dylan, né? E uma coisa que o Dylan fala que reflete muito sobre a vida em si, principalmente sobre o beisebol. O beisebol é o esporte que mais imita a vida. Tem altos, tem baixos, momentos muito bons, momentos muito ruins, mas que é uma frase que reflete muito bem vários times, tanto os que estão indo bem quanto os que estão indo mal, que é aquele que não se ocupa em nascer, se ocupa em morrer. É o que vem acontecendo com o Pirates. Boa noite. É isso, eu falei pra todo mundo que o Pirates não me enganava, mas era falar o óbvio. Mas, antes de finalizar essa primeira parte, redes sociais na tela, olha só, Fernandão, hoje eu lembrei de primeira, viu? Lindo. Pra você que tá vendo, está aí na tela. Pra você que tá só escutando, @entradas_extras no Twitter, TailgateZone e @TailgateZone no Instagram e Facebook. Confira também nosso site www.tailgatezone.com.br. Para você que tá lá, sabe da existência do site, eu tô com um texto para sair, tá feito, me falta a sua vontade de upar lá, mas tá feito. Em breve sairá um texto aí xingando todo mundo do New York Post. Vou fechar aqui, Fernandão. Voltamos à primeira parte, gente. A gente até fala um pouco sobre isso. Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Fernandão, como sempre, como é religiosamente dito, estaremos no Chile lá em outubro e queria falar que agora eu e o Felipe oficialmente enviamos as nossas credenciais para o COB, então falta só comprar passagem. E tudo está encaminhado para esse evento maravilhoso que vai acontecer lá em outubro. Certamente, Natanzinho, agora mais do que nunca as coisas estão ficando concretas, né? Você e o mestre Felipe já credenciados, com a documentação enviada. A campanha seguindo de vento em popa, aqui embaixo, ó, quem está vendo a gente pelo YouTube ou lá pelo Spotify, apoia.c/tznopan, para poder ajudar, conhecer um pouco do nosso projeto, contribuir da maneira que você puder, com dinheiro, muito importante, mas como a gente fala aqui semana após semana, se a grana estiver curta, estiver apertado, não tem problema. Divulgue esse endereço, divulgue o nosso trabalho, fale do nosso projeto para os seus, como diz o Natanzinho, né? Para sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, amante, o que você tiver. Faça o que você puder fazer para poder divulgar o nosso trabalho. O importante é que esse projeto chegue ao maior número de pessoas e o maior número de pessoas tome conhecimento, porque Natanzinho fala, a cobertura do Tailgate Zone no Pan-Americano em outubro lá no Chile, sobretudo sobre o nosso beisebol brasileiro, a seleção brasileira, vai ser histórica, vai ser a maior da história. Venha com a gente, que vai ser lindo. Ô, João, a gente costuma falar sempre aqui no nosso podcast, o lema do Entradas Extras é: onde há uma bolinha de beisebol, lá nós estaremos. Estamos provando isso semana sim, semana também, falando de beisebol ao redor do mundo. E a gente, mais uma vez, aí em outubro, provando que existe beisebol em todos
os cantos do mundo, né? Tirando esse negócio que o americanozinho médio, o estadunidense médio, gosta de pensar que só existe lá. Aconteceu até aquele evento deplorável do New York Post, que o cara escreveu sobre a Rosarena e suas comemorações, que eram de desrespeito ao esporte, que nós latinos não sabemos jogar com respeito, não sabemos ganhar, somos péssimos perdedores, segundo eles. Mas a gente vai lá dar esse show, né, e mostrar para esses caras que, como diria o Belchior, que você falou semana passada, é você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. E o novo é a gente, porra, é a festa do beisebol, caralho. O beisebol, mais uma vez, mostrando a sua força, que é internacional, e mais uma vez mostrando que o povo latino não tem pernas, mas caminha para frente. Fernandão gosta dessa frase, né? E vamos começar falando, né, Fernandão? Ah, pode completar aí. Não, sensacional. Kylie 13, linda música, frase que diz muito sobre a gente. Um pueblo sem pernas, pero que camina. Lindo. É isso, vamos começar falando de beisebol ao redor do mundo, como sempre. A gente começa lá pelo Japão, como tem sido quase de praxe. Shogo Akiyama, ex-conhecido do João, ex-Reds Legend, fez um feito histórico agora. 1.500 rebatidas lá na NPB. O Akiyama, né, que assinou contrato com o Reds um tempo atrás, na época da pandemia, em 2020, acabou sendo prejudicado também pela pandemia. Não foi lá dos melhores, né, João? Com OPS baixo, com slugging também baixo. Ele chegava a botar a bola em base, rebatia relativamente ok, mas nunca foi um jogador de potência. Não chegou a cometer erros também na defesa, mas também não foi um grande jogador na MLB. Mas fato é, ele é uma lenda no Japão, apesar de não ter conseguido tanto tempo assim, como a gente disse, foi prejudicado pela pandemia e afins, mas ainda assim um grandioso jogador do Japão, uma lenda, um cara que tem um recorde de rebatidas em uma única temporada pelo Japão, um cara que sempre está rebatendo acima dos 30% lá. Grandioso, do lado do Hiroshima Carps, grande feito. Exatamente. O Shogo Akiyama, se a gente fosse trazer para um termo mais simples, ele é o Gabigol do Japão. Porque quando ele saiu do Japão, ele não fez nada. O batting average dele é .220. Tá certo, teve pandemia e tal, mas ele chegou a preço de ouro no Reds. Era o segundo maior salário, terceiro maior salário, atrás só do Mike Moustakas e Joey Votto. Continuando, no Reds ele não foi bem, não é coisa que a gente se deve lembrar, mas 1.500 rebatidas, é um rebatedor de contato, isso já era sabido, mas ele no Japão ele mantém o OPS acima de 850 na média da carreira. Sempre foi um jogador que colocava a bola em base, era um jogador bastante competente, que todo time quer, e infelizmente nos Estados Unidos isso não aconteceu. A censura, Joey, isso é censura. Foi sem querer, me perdoa, bati o dedo aqui. Prossiga. Olha, no dia que o homem mais sério desse programa sai, vira esse pandemônio aqui, esse programa, esse podcast, que absurdo. Vocês veem o que acontece quando o nome de Shogo Akiyama é invocado. Continuando. Ele não deu certo nos Estados Unidos, mas ele sempre foi um jogador bastante consistente, bastante regular, um jogador que toda a franquia do Japão quer ele no seu time. Um outfielder que defensivamente ele jogava bem, mesmo para os padrões dos Estados Unidos, principalmente para o Japão, onde já está mais acostumado a um jogador ainda mais qualificado, sempre foi um excelente center fielder, e chegou nessa marca das 1.500 rebatidas. Na carreira ele já tem, juntando Majors, Minors e NPB, ele já tem mais de quase 1.700 rebatidas na carreira, e é um jogador que vai ser lembrado sempre como um jogador que nunca foi estrela, mas sempre foi subestimado. Sempre foi bastante sólido, sempre entregou bastante no campo. É isso, né, Fernandão? E esse ano, mesmo com 35 anos já, o Shogo Akiyama tá jogando muito bem, tá rebatendo para quase 1.000 de OPS lá no Japão, quase 400 de batting average. Tá um espetáculo, tá botando a bola em jogo sempre. Ele não é um cara de potência, mas botar a bola em jogo ele entende. Sem dúvida, Natanzinho, carreira longeva, né, do Shogo Akiyama, né, começa em 2011 lá no Seibu Lions, é o primeiro time dele no Japão, onde ele fica até 2019, vem, né, vai lá para o Cincinnati Reds em 2020 e retorna para o Japão em 2022 para jogar no nosso Hiroshima Carp, time para o qual eu e Joey torcemos,
e está fazendo demais, né? 38% de aproveitamento em 2023, sempre colocando a bola em jogo, sempre chegando em base, longeva carreira, 1.500 rebatidas, como a gente fala aqui, né? Os números do beisebol são fantásticos e são muito importantes para mostrar quem são esses jogadores, e 1.500 rebatidas é uma marca importante, uma marca relevantíssima para qualquer jogador que seja, e o Akiyama é mais um desse clube das 1.500 rebatidas. Feliz por ele estar tendo sucesso no meu time, lá no Japão, no Hiroshima Toyocarp. E, Fernandão, a gente vai falar agora da Liga do Emirados Árabes, ali da Índia, Dubai, que vai rolar naquela região ali. A Liga, já temos o nome do primeiro time, né? O Mumbai Cobras. Eu tava brincando contigo aqui no começo, fui pesquisar mais cedo para falar sobre. Aí achei uma notícia do G1, que Mumbai estava tendo problema com cobras. Espero que esse time não dê tanto problema assim para a cidade como as cobras vem dando. Mas ainda assim, uma grande notícia, o primeiro time de beisebol profissional da Índia, né? O João vai falar um pouco mais depois da relação que o beisebol ali na Índia tem com o cricket. Mas primeiro nome, primeiro time fundado da liga, então vai ficar para sempre na história como a primeira franquia dessa liga. Então algo sensacional para a gente comemorar hoje. A gente tem falado aqui, né, Natanzinho, semana após semana sobre a Baseball United, né, essa empresa que está criando uma liga em Dubai, uma liga de beisebol em Dubai, e essa semana eles anunciaram a primeira franquia, o Mumbai Cobras, um time ligado à Índia, e não à toa a Índia foi escolhida, né, o João vai falar um pouco mais sobre a relação do cricket e do beisebol, né, na Índia, mas o Mumbai Cobras é a primeira de 4 franquias que serão reveladas em 2023, né? Nas próximas semanas, a Baseball United vai também revelar o nome das outras 3 franquias, e no mês de novembro, em Dubai, vai haver um torneio de lançamento, de apresentação da liga, e desses 4 times vão fazer um torneio amistoso para poder colocar de fato a liga de Dubai, a Dubai Baseball League, a DBL, no mapa do beisebol mundial. E é uma liga que tem muita gente falando sobre ela, né? Eu estava acompanhando a imprensa europeia nessa semana, e a gente tem cobertura de jornais britânicos, o AS em inglês falando também alguma coisa, as publicações de jornais europeus em inglês, muitos deles nas suas páginas de esporte, tem abordado a criação da liga, o lançamento da primeira franquia, o Mumbai Cobras. Então, assim, tem uma certa expectativa em torno desse acontecimento, e tomara que seja mais um lugar para que o beisebol se estabeleça e prospere, porque a gente precisa, a gente gosta de ver o beisebol grande no mundo inteiro. E, João, a gente viu que depois da criação lá na Liga da Austrália, né, deu frutos, a equipe australiana foi muito bem no WBC, e a Austrália tem esse apreço pelo jogo por conta do cricket que rola ali, então os caras já estão acostumados com o esporte, que é parecido, né? Você fala que é um esporte irmão. A gente pode esperar o mesmo desses caras aí, né? Que daqui a 2, 3 WBC que seja, vão estar aparecendo, trazendo boas surpresas pra gente. Exato. A Índia, ela é apaixonada por cricket. Vocês, assim, pensa no Brasil em época de Copa. É a Índia em época de India Premier League, que tá rolando ainda esse mês. O Virat Titans está em primeiro e praticamente está bem encaminhado para ganhar o bicampeonato da IPL. Mas são 2 esportes que têm a mesma raiz, onde a defesa tem a bola, onde você precisa rebater, e o time que acumular mais corridas ganha. A dinâmica é bem diferente, o tempo é bem diferente. O T20, que é o formato que está agora, nesses últimos tempos, tendo muito mais mídia, abriu espaço para o beisebol, por causa que o cricket é um esporte que leva muito mais tempo. Mas agora, com ele sendo mais rápido, mais dinâmico, as pessoas estão abertas a formatos mais rápidos, e o beisebol se encaixou para suprir essa necessidade. E você junta um subcontinente inteiro, com 1,5 bilhão de pessoas. Junta ali Paquistão, que daqui a pouco entra também, Bangladesh, Sri Lanka, Afeganistão, por que não? Afeganistão também é apaixonado por cricket, daqui nos próximos anos pode chegar lá também. É um esporte que é muito parecido. O beisebol, ele é mais barato de se praticar, por causa que o campo ele é 1/4 do de cricket, e você tem 1,5 bilhões de pessoas que
já estão pré-encaminhadas ao esporte. É um mercado que tem muito potencial. São pessoas que já têm familiaridade com o esporte e, principalmente, o cricket ele tem um negócio que é as principais ligas, elas nunca acontecem ao mesmo tempo. Enquanto está acontecendo a Liga da Austrália, não acontece a do Paquistão. Acabou uma, começa a outra. Terminou do Paquistão, começa a do Caribe. Terminou do Caribe, começa a da Índia. Então, os atletas, eles todos têm contratos muito curtos e jogam um torneio curto. O beisebol pode ser uma saída para aqueles atletas que não conseguem estar nessa elite e precisam de outro lugar para jogar. Por que não? Então, vai ser um segundo esporte, vai ser quase igual o que é o futebol com o futsal, nesse primeiro momento, mas tem um mercado com um rico potencial e a gente não vai demorar a perceber e encontrar pelo menos 27 jogadores indianos que não consigam jogar beisebol e ir com WBC, porque é praticamente impossível não achar 27 caras lá que conseguem arremessar a bola e rebater. E Natanzinho, só trazer alguns números, né? O João falou aí de 1,5 bilhão de pessoas. É nisso que a Baseball United tem apostado, né? O subcontinente indiano e o Oriente Médio, juntando aí o Oriente Médio, fazem quase 2 bilhões de habitantes. Eles estimam que 1 bilhão de habitantes, 1 bilhão de pessoas nessa região, nessas duas regiões, tenham algum interesse no beisebol. E só para lembrar, né, o Joey falou aí sobre a Liga Indiana de Cricket. Eles fecharam um contrato de imagem, de transmissão de TV, 6 anos, 5 bilhões de dólares. Nessa cifra aí que os caras estão trabalhando. Eu acho que, é claro, é muito cedo para a gente estabelecer que a Baseball United vai ser bem sucedida, mas o potencial é gigantesco, tem muita gente interessada e tem dinheiro que pode entrar nesse negócio e vai ser um mercado importante para esses jogadores que o Joey falou, que não conseguem às vezes entrar nas grandes ligas de beisebol pelo mundo, mas que vão ter espaço nesses lugares. Não à toa a gente tem acompanhado aí o anúncio de alguns jogadores que farão parte do draft para a Baseball United, e nenhum deles são, ou pelo menos a maioria deles, não são grandiosíssimos jogadores, mesmo já com carreira avançada. É gente que já teve passagem por Minor League, já teve passagem até por Major League, por KBO, por NPB, por outras ligas da América Latina, mas que nunca foram os principais destaques. São nesses jogadores que a Liga está apostando e eu acho que tem muito potencial de sucesso. Mas, Fernandão, um dos nomes, talvez o principal nome divulgado até agora pela Liga, né, é o Carrasco do San Diego Padres. O grandioso Cy Young, literalmente grandioso Cy Young. Que o diga. O Cy Young de 2005, o Cy Young com 3.5 de ERA, mas o Bartolo Colon tá lá, tá escrito, confirmado no draft da Baseball United, assim como o nosso queridíssimo André Rienzo. Então, nomes que estiveram na MLB, o Bartolo Colon, no seu caso, foi Cy Young, né? Então, já é um nome que vai agregar a liga. Claro, tem 50 anos, mas ainda assim, o nome dele já é importante para a liga. A gente está falando você falou do Bartolo Colon, do Rienzo, falando de dois jogadores que tiveram passagem pela MLB, o Rienzo, né, pelo Chicago White Sox e pelo Miami Marlins. Bartolo Colon por 427 franquias da MLB, ele praticamente jogou em todos os times que pode existir, com passagens duplicadas em alguns deles, né? Eu anotei aqui, ele jogou Cleveland, Montreal, Chicago White Sox por 2 vezes, Angels, Boston, Yankees, Oakland, Mets, Atlanta, Minnesota e Texas. Esses são os times do Bartolo Colon, 23 anos de carreira na MLB, Cy Young de 2005. Você falou bem, Natanzinho, 50 anos, é claro, né? O Bartolo Colon é uma figura muito mais para atrair holofotes, atrair olhares, atenção, comentários, do que propriamente um cara que vai ser o expoente máximo da liga. Mas é sempre muito legal ver o Bartolo Colon arremessar. A gente se divertiu muito enquanto ele esteve na MLB, exceto o Josh Fields e a torcida do San Diego Padres. Ô, João, a gente pode falar que o Bartolo Colon indo jogar na Baseball United é proporcional ao Michael Schumacher voltando para a Fórmula 1 lá em 2009, foi 2010, foi um negócio desse.
Olha, eu não sei nada sobre Fórmula 1, eu só consigo dizer que é uma contratação de peso para a liga. E eu acho que seria mais ou menos como o Forlan indo jogar no Inter em 2011, 2012. O Forlan foi jogar no Inter depois de ser melhor da Copa, velho. A Copa foi quando? 2010. Então, Ele não jogava bem. o Bartolo Colon ele não ia ser o terceiro starter do Giants hoje. Não, quarto. Então, cara. Meu Deus. Tá, Então fui convencido. É tipo o Sidorf indo jogar no Botafogo. Tá bom, ok, aceito. É tipo o Túlio Maravilha jogando pra bater 1000 gols. Tá. Inclusive, ainda tá jogando em algum time. Fecha na comparação, Fernandão? Pô, não, acho que não. Acho que não. Não gosto de nenhuma dessas comparações. Eu tô procurando uma aqui, mas não tô conseguindo também encontrar. Então eu tenho uma. Eu só sei que. Vai. Diego Costa Diego onde? Costa ainda jogando no Grêmio. Diego não, desculpa. Douglas, Douglas Costa ainda jogando no que Grêmio. casou 3 vezes em um ano. Mas a verdade é que o Bartolo Colon é uma atração. É isso. Não, isso é. Exatamente Sim. esse é o papel fundamental do Bartolo Colon nessa escalação aí para fazer parte do conjunto de jogadores que em breve será draftado entre as 10 franquias que serão criadas para Baseball United. É impossível falar o nome de Bartolo Colon, aquela fina camada de sedução, e não olhar para quem falou o nome dele, porque ele atrai olhares, ele atrai atenção, ele atrai comentários, e é isso fundamentalmente que o Bartolo Colon está levando para Baseball United que tem também a participação de outros gigantescos ex-jogadores da MLB, né? Mariano Rivera, Barry Larkin, Adrian Beltre, Elvis Andrews, Félix Hernandes. Esses caras estão todos envolvidos em alguma medida com a Baseball United, não para jogar, claro, mas participando, né, do corpo gerencial, comercial e de divulgação da liga. É isso, por tudo isso que a gente falou aqui, por Bartolo Colon, por todos esses nomes, grandiosíssimos nomes da MLB, e por onde essa liga vai se estabelecer, que a gente, pelo menos aqui, acredita que ela tem um potencial gigantesco de ser bem sucedida. É isso, agora eu vou fechar aqui. Primeira parte, a parte alta, a gente volta já na parte baixa para falar de MLB. João Oliveira dos Santos, Brasil. Zack Greinke é o 5º arremessador da história a eliminar mais de 1000 rebatedores diferentes por strikeout. O Zack Greinke, para quem começou a ver há pouco tempo, pode estranhar, mas ele é craque, tá? O Zack Greinke, mais de uma vez Cy Young, Gold Glover, Silver Slugger. O Zack Greinke fazia tudo, né? Ele só tá alongando a carreira aí para pegar mais alguns recordes pique Albert Pujols, mas ainda assim o Zack Greinke é um cara com uma carreira gigantesca, né? No começo da década passada, ou até no meio da década passada, era um dos grandes pitchers da liga, ao lado de Clayton Kershaw, Verlander, então Scherzer, né? Então ainda assim, batendo recordes ainda hoje, jogando lá onde é a casa dele, né, lá nos Royals, grande jogador, se iguala a Nolan Ryan, Randy Johnson, Greg Maddux e Roger Clemens nessa lista. É interessante a gente ver que a lista começa com Nolan Ryan, vai para Randy Johnson, Greg Maddux e Roger Clemens. O que todos esses caras têm em comum? Todos os melhores arremessadores dos anos 90 e 2000 e Hall da Fama. Zack Greinke é o jogador que quem viu não consegue mensurar o quão bom ele foi, e quem não viu acha que ele não é grande coisa. Eliminar 1000 rebatedores diferentes inclui não só você ter uma carreira longa, mas você ter sucesso em diferentes organizações. Nessa época de Randy Johnson, Greg Maddux era mais difícil, porque jogos interligas só começaram em 1998. Por exemplo, o primeiro jogo entre St. Louis Cardinals e Los Angeles Angels só aconteceu em 2002. As duas franquias existem desde os anos 60. A gente vai ver cada vez mais jogadores tendo 1000 rebatedores diferentes eliminados. Agora, vai ficar mais fácil, todos os times vão se enfrentar.
é um recorde que cada vez mais a gente vai ter jogadores quebrando ele. Isso diz, então, que não é grande coisa? Bem pelo contrário, porque eliminar 1000 jogadores diferentes, você vai enfrentar muita gente boa aí. Vai requerir uma constância muito alta, um número alto de strikeouts constantemente ao longo de vários anos. É um prêmio que ele vai premiar não só o jogador ser bom, mas ele continuar sendo bom, muito bom, ao longo da carreira e por diferentes times. Porque, vamos combinar, o pitching staff do Kansas City Royals é bem diferente do Arizona Diamondbacks, que é bem diferente do Houston Astros. Em todos eles, o Zack Greinke conseguiu ser All-Star, em todos eles ele teve um dos melhores ERAs da liga, em todos eles ele teve muitos strikeouts. Então o Zack Greinke mais uma vez entrando no livro de história e praticamente carimbando que ele vai ser Hall da Fama. É um arremessador que com certeza, quando a gente for fazer listas dos melhores arremessadores dos anos 2000, ele vai figurar e ele precisa figurar, porque Zack Greinke 77 de WAR já falam por si mesmo o quanto um jogador ele é expressivo, o quanto ele é memorável para estar no Hall da Fama do beisebol. E, Fernandão, uma coisa que a gente vai falar talvez em breve é que o Zack Greinke tá com 2.900 strikeouts, um pouco mais do que isso. Então, em breve, a gente vem aqui falar que o Zack Greinke vai ter 3.000 strikeouts. Eu acho bem provável que ele chegue na marca, então é mais algo que o Zack Greinke vai conquistar na carreira dele, provavelmente a gente aposentar. Que o Joey falou, né? Não basta só ser bom, ele tem que ter jogado muito tempo, tem que ter enfrentado, visto muita gente. É exatamente isso que a gente vê com o Zack Greinke, né? 20 anos de MLB, estabelecendo vários números, esse de 1000 jogadores eliminados por strikeout, 1000 jogadores diferentes. E como você disse, né, Natanzinho, perto já dos 3.000 strikeouts, vai ser mais um desses caras para entrar para o seletíssimo grupo dos 3.000 strikeouts na carreira. Greinke que para mim foi um injustiçado na temporada de 2016, quando ele perde o Cy Young para o Jake Arrieta, embora o Arrieta tenha arremessado muito naquele ano pelos Cubs, campeão da World Series, né, campeão depois daqueles 108 anos de jejum, mas o que o Greinke fez em 2015 pelos Dodgers, um ERA de 1.66, 19 vitórias, 3 derrotas apenas, foi uma bruta sacanagem, mas é um dos maiores de todos os tempos, ou pelo menos desses últimos 20 anos que a gente tem assistido beisebol pela MLB. Sem dúvida nenhuma está entre os grandes. Zack Greinke, que ultimamente tem também se notabilizado por ser um cara que chama o jogo para ele e não tem nenhum problema em anunciar que tipo de arremesso ele vai fazer, até para que o próprio rebatedor conheça o arremesso que ele vai fazer. O Zack Greinke é espetacular, de novo em Kansas City, junto com o Salvador Pérez, fazendo uma dupla catcher e arremessador que eu adoro ver. O Greinke desenvolvendo também novos arremessos, novas velocidades, localização sempre muito boa do Greinke. É um cara que eu gosto muito de ver jogar, mas é um cara também que eu gosto muito de acompanhar fora dos campos, porque o Greinke tem uma personalidade bastante diferente, bastante autêntica, e é muito legal vê-lo, tanto em campo quanto fora também. Agora falando de outro cara, o João costuma falar, se eu não me engano, que são 55 de WAR, né, João? Que você precisa ter para ir pro Hall da Fama. Qual é o número que você fala? 75. 75. O Nolan Arenado, ele tem 10 anos de carreira, né? Esse é o 11º. Em todos os anos, o Nolan Arenado foi luva de ouro. Em todos os anos, à exceção dos 2 primeiros, ele foi All-Star. Se desconsidera 2020, porque não teve seleção para All-Star. Ele ganhou Silver Slug em metade dos anos da carreira e agora ele chega a 1000 rebatidas impulsionadas. Esses dias ele chegou a 300 home runs também. O Nolan Arenado é certamente um dos melhores jogadores defensivos que o beisebol já teve o prazer de ver. Talvez seja o melhor do século, a gente pode discutir isso depois. Mas fato é, João, o Arenado é um espetáculo. Você fala, jogou no Crossfield a vida inteira, não importa. O Nolan Arenado é sensacional, tá provando lá em St. Luke também, é um grande jogador. Ele foi segundo, foi terceiro para MVP ano passado.
foi o segundo maior WAR, né, da Liga Nacional, atrás só do Gold Schmidt. Então, pô, o Arenado é mais uma marca, né? Ele bateu 300 home runs esses dias, agora 1.000 rebatidas impulsionadas. É um cara que certamente terá um boost em Cooperstown quando terminar a carreira. Já tem 55 de WAR, 52, se não me engano. Exato. A gente viu esse ano o Scott Rowland entrando no Hall da Fama, foi um grande terceiro trabalho, jogou por Cardinals, jogou por Phillies, jogou por Reds. E tem muita discussão sobre quem seria melhor, Nolan Arenado ou Scott Rowland. Dá pra gente dizer que os dois, tanto em qualidade quanto em carreira, eles são bem equivalentes. Então a gente diz que Nolan Arenado é o Scott Rowland sem lesões. Bom, se a gente está comparando ele com o jogador Hall da Fama, significa que a gente já está vendo uma lenda em ação. Falando em Hall da Fama, mesmo o Reference tem algumas estatísticas que falam sobre se o jogador é ou não, segundo as médias, os que já estão lá, segundo o que se pede. Na tinta preta, ele já tem 23 como rebatedor e a média de Hall da Fama é 27. Como na tinta cinza, ele tem 140, a média é 144. E no monitor do Hall da Fama, ele tem 119 e a média é 100. A gente está vendo que é um jogador que, nossa, ele tem 6 de WAR por 162. Uma temporada padrão dele tem 6 de WAR. Acima de 4, o cara é All-Star. Acima de 7, ele é MVP, ele tem 6. Isso mostra como o Nolan Arenado é um mestre da constância. Como foi dito, ele luva de ouro em todas as fases da carreira. Luva de platina, quantas vezes? 8 vezes seguidas já? 6 vezes seguidas. Por muito tempo já é o melhor defensor da liga. E só pela luva ele já deveria entrar. A gente tem jogadores na história que entraram só pela luva. Ozzie Smith é um exemplo. Nolan Arenado, será que é o próximo a entrar pela luva? Além da luva, ele bate muito bem. Ano passado ele teve o OPS Plus de mais de 130. O OPS Plus da carreira dele é 123. É um cara que a gente não costuma ver muito ele nos holofotes, porque, em primeiro lugar, Cardinals tem o Goldschmidt. Quando ele estava lá em Colorado, o time tinha vários outros jogadores bons e Colorado Rockies, a gente não vê muita mídia. É um jogador que a gente só vai ter a real noção do tamanho dele quando ele se aposentar, porque o que o Nolan Arenado joga, o que tem de highlight defensivo dele, é um espetáculo. Não tem mais muita coisa do que falar dele. Sobre a marca de 1.000 RBIs, é uma estatística que a gente diz, ela não diz muita coisa, ela não significa muita coisa. Vamos lá, calma. Explicando o que são RBIs, corridas impulsionadas. É uma estatística que não depende do rebatedor, depende de alguém em base, e vai mostrar o quanto ele consegue empurrar para produzir corridas. Uma prova que o RBIs, o problema dele sempre foi a maneira como é usado. Usar ele como comparativo entre jogadores para definir quem é melhor. Não é esse o objetivo da estatística. É porque você não tem como comparar um jogador que ele rebate como primeiro com o que rebate em quarto ou quinto. Os objetivos deles, de acordo com as posições no lineup, são diferentes. Um exemplo disso, de como não dá para a gente comparar um jogador com o outro pelos RBIs, é o Mike Trout. Mike Trout nunca teve uma temporada na carreira com mais de 100 RBIs. Será que o problema é do Mike Trout ou é da estatística? Continuando. É uma estatística que ela vai medir o time, como ele chega em base, também, mas vai medir como o jogador se comporta. Muito jogador vai tentar ser o herói sempre, tentar rebater o home run, tentar colocar 2, 3 corridas. Outros vão tentar produzir corridas, jogar de um jeito inteligente. Chegar em 1.000 rebatidas impulsionadas, tendo... Qual a idade dele? 32. 32 anos. Ele tranquilamente tem mais 4 ou 5 anos de carreira. Chegar nessa marca com uma idade tão baixa mostra o quê? Que ele joga mesmo de uma maneira inteligente. É um jogador muito inteligente, não só pela maneira como ele defende, pela maneira como ele ataca. Um jogador que não é afobado, é um jogador que joga pelo time. É bom ter jogadores com muitos RBIs, porque eles contribuem para o jogo, não para si mesmo. Nolan Arenado é um grande exemplo disso. E, Fernandão, o Arenado, ele já tem mais de 300 home runs na carreira. É um cara que bate 30 home runs todo ano.
além dos anos que ele bate 40, né? Se você contar que ele tem contrato com os Cardinals até 2028 e depois ele ainda vai ter idade para continuar na liga, facilmente, se o Arenado for jogar até os 40 anos, ele é um cara que pode estar no clube dos 500 home runs. E a gente vai estar aqui falando dele novamente no futuro, mas ficando no que ele fez agora, são 1.000 rebatidas impulsionadas, é um número grande, junto ao número de 300 home runs. Além de tudo isso que a gente falou aqui, é um cara que é sensacional. O Arenado é um cara que dá prazer de ver jogar, um daqueles caras que você para pra ver, ele tem fama de ser carrasco do Giants, mas mesmo assim eu não consigo não gostar do Arenado. Sempre que eu vou mostrar o beisebol a alguém, eu mostro duas pessoas. Eu mostro o Fernando Tatis Jr. e eu mostro o Arenado. Eu mostro as defesas do Arenado, porque é muito divertido ver o Arenado defendendo. Tatis, você mostra o que a pessoa não deve fazer. E o Arenado, você mostra o que é um defensor, né? É isso. O Arenado, Tatis, você mostra como é alegre jogar dele. No Arenado, você mostra a parte... Exato. Alegria nas pernas é com o Tatis Júnior. Essa é a verdade. Arenado, né, o Natanzinho, 5 temporadas consecutivas em Colorado com mais de 100 RBIs, 3 consecutivas com pelo menos 130 corridas impulsionadas. Nas suas 2 primeiras temporadas como um cardeal, mais de 100 corridas impulsionadas em cada uma delas, né? 105 na temporada 2021, 103 na temporada 2022. Já são 32 corridas impulsionadas em 2023, o que mostra que ele caminha para mais uma temporada de pelo menos 100 corridas impulsionadas. E o que você disse, né, Natanzinho? Se por um lado o fato de ter jogado em Colorado pode ter sido um fator positivo para os seus números ofensivos, quando a gente olha para o Arenado e vê que ele ganha luvas de ouro desde quando ele joga no Colorado, é de um exímio defensor que nós estamos falando. E, de fato, quando você vai apresentar o beisebol para alguém e mostra as defesas que o Arenado é capaz de fazer, é muito possível que essa pessoa se encante pelo beisebol só pelo fato de estar vendo o Arenado fazendo o que ele faz na terceira base. E sim, Natanzinho, nesse passo de 30 home runs pelo menos por temporada, né, já são 10 anos de 30 home runs por temporada, mas a quantidade que vem por aí, é possível que a gente esteja falando de um cara que acumula números fantásticos ofensivos, defensivos e também, em breve, pode ser mais um do clube dos 500 home runs, juntando-se aí a Miguel Cabrera, que conseguiu há pouco tempo. E falando só, trazendo dados de defesa, nos 150 anos de Major League Baseball, falando de defesa, o Nolan Arenado é o 23º em WAR defensivo. Lembrando que lá no tempo da Conchinchina, no tempo do Guaraná de Rolha, o WAR era muito mais fácil a gente conseguir, por causa que ela é uma estatística um pouco quebrada para explicar essas épocas passadas, mas é uma explicação mais técnica, teórica, que eu não vou dar agora. Mesmo assim, ele, com 10 anos de liga, já é o 23º em WAR defensivo. Isso mostra o tamanho do que é o Nolan Arenado, e muito em breve ele vai chegar no top 20 de WAR de terceira base, e se juntando nomes como Mike Schmidt, Adrian Beltre e Alex Rodrigues, por que não? Não, Alex Rodrigues ele não vai chegar. Não, mas ele pode se comparar a grandes nomes da terceira base como o Senzel, como Evan Longoria. Mentira, o Longoria é craque mesmo, mas o Senzel falei zoando. Ô, João, pra gente finalizar aqui o podcast hoje, né, Fernandão, a gente sabe que os brasileiros nesse século, né, começaram a chegar mais nas ligas americanas. O Leandrinho, acho que foi em 2006, se eu não me engano, ganhou o prêmio de sexto homem lá na NBA, né? Foi o primeiro prêmio que um brasileiro ganhou. O Ian Gomes foi o segundo a ganhar o prêmio com o shortstop, com o Silver Slug, como Silver Slug, né? Ele ganhou o Silver Slug da posição de catcher. E o Ian Gomes também, o primeiro brasileiro a jogar na Major League Baseball. São vários anos já de estreia, são o quê? 14 anos da estreia do Ian Gomes? São 12 anos. Da estreia do Ian Gomes na MLB, o único brasileiro em todas as grandes ligas a ser All-Star. Isso por si só já é sensacional. O cara é All-Star, o único brasileiro a conseguir. Ele tem prêmio individual também como rebatedor, né?
Silver Slug, e é um cara que defende bem. As métricas defensivas do Ian Gomes são boas. O Ian Gomes é um excelente catch, é um cara que vai se manter na liga até a se aposentar, provavelmente. Ele não vai cair no esquecimento. Ele rebate e rebate bem. Ele já tá com 6 home runs nesse ano, isso que ele não é o catcher titular do Chicago Cubs. Ele é reveza com outro que tem lá, mas como já foi dito, ele foi Silver Slugger quando jogava ainda pelo Cleveland Indians, tendo um OPS de quase 800. Tem jogador de posição outfielder que não consegue 800 de OPS no ano. Ele como catcher conseguiu. Métricas defensivas, ele sempre foi excelente no framing, principalmente esquerda para direita. Por que? Não sei. Ele era ótimo nisso, segundo todas as métricas de estatística defensiva. E é um jogador que, pelo fato dele ser brasileiro, não ter vencido, ele já está num espaço especial da liga. Ele já é uma grande vitrine. E que bom ter um jogador que é referência assim. E com certeza, muitos brasileiros viraram catchers, seja no time do seu bairro, seja em outros lugares, por causa do Ian Gomes. É um jogador que vai ter um impacto muito além do que ele jogou na Major League Baseball, e principalmente também inspirar jovens brasileiros a seguirem esse caminho também do beisebol. E Fernandão, para além disso tudo, é um cara que é campeão. Ele tem título de World Series, é um cara que, no hall dos grandes atletas do Brasil, ele deveria estar na conversa, não está porque o beisebol não está na grande mídia, mas para nós que acompanhamos e acompanhamos vários esportes, sabemos que Ian Gomes é um dos grandes esportistas desse país. O cara, 12 anos de liga, já na principal liga de beisebol do mundo e com tantos prêmios individuais. Então, não tem como não falar que o Ian Gomes é um grande atleta do Brasil. Ian Gomes, que se juntou ao Paulo Orlando, né, que tinha sido campeão da World Series em 2015 pelo Kansas City Royals, e o Ian Gomes campeão pelo Washington Nationals em 2021. É desses caras que a gente tem que louvar, porque ser brasileiro e ter sucesso numa liga como a MLB é bastante difícil. Lembrando que o Brasil tem Ian Gomes, André Rienzo, Luiz Gohara, Paulo Orlando e Thiago Vieira como representantes do Brasil na MLB. Thiago Vieira muito bem na AAA do Milwaukee Brewers, muito em breve a gente deve vê-lo aí de volta à MLB, mas o Ian Gomes é um jogador hiper consistente, sempre muito sólido, com uma carreira muito regular, do ponto de vista regular no sentido de que nunca teve muitos altos e baixos, um cara que se manteve sempre ali rebatendo bem, defendendo bem. É um catcher muito confiável por tudo, né, que o Joey falou. Só que uma curiosidade, né, Natanzinho? Ian Gomes estreia na MLB, não como catcher, estreia na MLB como terceira base pelo Toronto Blue Jays. Isso foi quando lá em 17 de maio de 2012 ele faz a sua estreia pelo Toronto Blue Jays. Ele faz sua estreia jogando como terceira base. Depois disso se estabelece como catcher, e aí tem muito sucesso no Cleveland, à época Cleveland Indians, depois passa pelo Washington Nationals, uma passagem rápida pelo Oakland A's, e desde 2022 jogando no Chicago Cubs. Em 2023, com muito destaque, esse ano rebatendo para quase 30%, já com 6 home runs, ele que é sim um rebatedor de força no beisebol. É isso, vou fechar aqui e a gente volta no Walk-Off para trazer assuntos polêmicos. O Walk-Off hoje, um oferecimento Fernando Franca Indagações, trouxe aqui pra gente o questionamento, né? Tirando 2020, que foi várzea, que um certo time Mickey Mouse ganhou a temporada Mickey Mouse, nenhum time que o Milwaukee Brewers foi para os playoffs negativo, né, nesse ano, tirando esse ano, nenhuma equipe foi negativa aos playoffs da MLB. Mas a divisão central da Conferência Americana sempre nos traz boas novas, bom beisebol para agradar os olhos, com aqueles times maravilhosos de Chicago, de Kansas City, de Cleveland. No momento, a esperança, João, de um time terminar positivo naquela divisão se chama Minnesota Twins. Claro, o Guardians tem um bom time, ganhou a divisão ano passado, foi longe nos playoffs, mas não tá tão bem, claro, são só 3 vitórias atrás, a temporada tá muito no começo, mas só o Twins tá positivo no momento.
Será possível que veremos um time negativo nos playoffs pela primeira vez na história de uma temporada de verdade? Não. Twins não inspira tanta confiança por parte da grande mídia, que é a última expressão. É um time que rebate bem, que arremessa bem, tem um bom bullpen, merece a campanha que tem, não tem indícios que vai piorar muito. Teve lesão do Tyler Mahle, mas tem jogadores que estão vindo das minors que vão conseguir suprir o Tyler Mahle, tem um bullpen bem sólido. É um time que, mesmo que tudo dê errado nessa divisão, vai bater 8-1-8-1. Né? A gente pode praticamente cravar isso. Cleveland Guardians é um time que não está rebatendo nada, e mesmo assim está 20-23, o recorde contrário do Minnesota Twins. Um dado interessante do Guardians é que é o pior time da liga rebatendo contra a bola rápida. Se vocês leram o meu texto que eu publiquei sobre o manual do rebatedor, viram que a chave do sucesso na Major League Baseball é rebater contra a bola rápida e rebater contra slider. O time rebate bem contra slider, mas é o pior da liga rebatendo contra a bola rápida. É uma coisa que se consegue consertar ao longo da temporada? Pode ser que sim. Se eles conseguirem se consertar isso, quem para o Guardians? É um time que tem excelentes arremessadores, subiu o Bibi, que fez a estreia dele, dominou completamente o time adversário, esqueci qual é agora. Tem excelentes arremessadores, tem um excelente bullpen, tem bons jogadores de contato, tem o José Ramírez, precisa que eu diga mais o que sobre esse lineup. Se o resto do time começar a rebater, é um time que facilmente chega perto das 90 vitórias. Não está tarde ainda para começar a ganhar. Ainda não chegamos, ainda estamos longe do nosso target. Então, o Guardians é um time que ainda vai esquentar, ainda tem talento nesse time, não é um time que simplesmente esqueceu como é que é as coisas do ano passado. Tigers, por enquanto, está sendo grato surpresa, mas não sei quanto tempo vai ficar nisso. White Sox e Royals a gente pode já descartar. Então, divisão central tem 2 possíveis times para ficar acima de 500. As outras divisões estão muito fortes. Divisão leste da Liga Americana tem... Todos os times poderiam ir para os playoffs, inclusive o Red Sox, que é o último da divisão, tem uma campanha melhor que o Twins, que é o primeiro da central. Então, simplesmente dizer que o Twins vai ficar negativo e a gente vai ter um time negativo é um pouco de overreact, é um pouco de impaciência, e é uma coisa que é tão difícil de acontecer que não vai ser nesse ano. Eu ainda acho, Fernandão, o Twins tá com bons arremessadores essa temporada, né? E pra completar, tem White Sox e Royals Pies várias vezes pra enfrentar aí durante o ano, então, e Tigers também. Essa divisão é toda horrível e o White Sox ainda vai se desmontar no meio do ano, provavelmente. A MLB soltou uma notinha, né, de jogadores possíveis para troca no meio do ano. Pô, tá o Tim Henderson, tá o Dylan Cease, tá o... Tinha mais 2 jogadores do White Sox, não lembro agora de cabeça. Mas o White Sox provavelmente vai pro desmonte no meio do ano, é o que estão esperando que aconteça. E eu também acho que o Twins termina positiva, talvez até o Guardians termine positivo. Os outros 3 tem que ser rebaixado para AAA. Ô, Natanzinho, como eu fui o proponente do negócio, e eu quero muito ver um time negativo chegar nos playoffs e ganhar o World Series, eu vou apostar que sim. Nós teremos um time negativo nos playoffs, porque se a divisão é baba, o problema é que os jogos contra times interligas aumentou. E eu não sei quanto isso vai ser sucesso para os times lá da Liga Central, da divisão central da Liga Americana. Então eu acho que sim, nós vamos ter, pela primeira vez na história, um time negativo indo para os playoffs. Só para lembrar, né? Até hoje, o pior time, a pior campanha para ir para playoff foi do San Diego Padres em 2005, 50,6% de aproveitamento, bem pertinho ali dos 50%. Eu acho que Twins e Guardians têm bastante chances de nos brindar com essa história maravilhosa de serem um dos dois o primeiro time a ir para os playoffs com campanha negativa. João, me responda com sinceridade. O Giants aceitou no exame físico o Evan Longoria. O Giants também, nesses exames físicos médicos, aceitaram o Johnny Cueto. Este mesmo Giants recusou o Carlos Correa. Mandou pro Mets. O Mets, que tem um dono maluco,
também recusou o Carlos Correa. O time que tem a pachorra de me assinar com esse cara merece alguma coisa? Claro que sim. O que o Giants e Mets têm em comum? Nada. Títulos o que tem a ver com a recentes. história? Ah, não, Mets Que que recente o não, só Giants. O que o Twins tem a ver com a história? Nada. Se o argumento tem alguma coisa a ver com o assunto? Nada. Então, nada. Eu só queria fazer a piada que o Carlos Correa tá batendo 20% assim, e já se machucou de novo. Obrigado, Giants, por me livrar disso. No mais, meus queridíssimos, meus excelentíssimos, foi um bom podcast com vocês hoje, sem a presença do nosso homem centrado, Felipe, para manter o podcast aqui nas ordens, mas foi muito bom gravar. Fernandão, é sempre um prazer, o tempo tá passando, a gente tá no meio de maio, quer dizer, na parte final, já que tá passando no dia 15. Estamos chegando em junho, vem São João, julho, faltam poucos meses para a gente se encontrar lá no Chile, ouvir um Victor Hara e tomar um belo de um vinho. Coisa maravilhosa, Natanzinho, sempre muito bom estar com você aqui, com o Joey, com todo mundo que vê e ouve a gente. Mais uma semana de muito beisebol e mais uma semana de muito beisebol que nos espera pela frente. Vamos seguir juntos, sempre em frente, porque onde tiver uma bolinha de beisebol voando, lá nós estaremos. É isso, João. Eu quero saber se depois de 1 mês e meio de liga, praticamente, você mantém seu palpite que o Milwaukee Brewers irá à World Series. E muito obrigado pela participação hoje. Eu não só mantenho, como dobro a proposta. Ele não vai só ir para a World Series, ele vai levar a World Series. Não vai só chegar a ganhar a Liga Nacional, ele vai chegar a levar a World Series pelo menos a jogo 7. Pelo menos. Muito obrigado pela... Mais uma vez a gente está gravando aqui, Natan, Fernandão, é sempre um grande prazer estar junto com vocês nesse programa, sempre um grande prazer estar junto com o nosso ouvinte, o que quer que esteja fazendo, lavando a louça, dirigindo no carro, na academia. Muito bom estar no seu ouvidinho com você. Eu queria deixar você só com uma frase do Bob Dylan, para você pensar enquanto você está secando o prato e fazendo a próxima série, que é: por trás de tudo aquilo que é bonito, existe algum tipo de dor. Uma boa noite. É por isso que eu sou bonito pra caramba. O João também, né? Porque a gente é Inter. Pra quem não sabe, o Inter ontem enfrentou o Lanterna do Campeonato Brasileiro com os seus reservas e tomou 2-0. É o time que eu torço, o time que o João torce. É uma maravilha ser internacional. No mais, um beijo a todos. Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau.